Olá, Oi, Gustavo, boa noite, tudo boa bom? noite, tudo bem? Beleza, seja bem-vindo, que coisa boa. Estou feliz da gente Obrigado. estar aqui. A minha turma ela tem Boa uma noite. característica assim. Oi, Cris, tudo bom? O pessoal gosta muito de ver depois gravado, viu? Então a nossa audiência vai aumentando no decorrer da semana. Não, eu Esse é o sei, perfil da minha eu, turma. eu já fiz bastante esse tipo de live no Facebook, né? Então, Aham. assim, isso é bem evidente para mim, se o impacto, né, você vai mensurando dias depois. É, aí o pessoal entrando, enfim, foi como é que o pessoal foi se configurando, né? Uhum. Ô, Gustavo, eu vou fazer o seguinte, como a gente vai deixar gravado, enfim, eu já vou começando, né? Que aí o pessoal depois pode assistir aí, a gente já respeita a turma que está aí, tudo bem? Perfeito. Então tá bom. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, a gente vai dar dando início a essa live, né, com o Gustavo Camilo Batista. O Gustavo, ele é psicólogo, é professor também universitário, é mestre em educação pela Universidade de São Paulo, pela USP, especialista em estatística aplicada pela Unopar e doutor em psicologia pela Universidade de Brasília, UNB. Desde 2006, trata casos de dependência de drogas, sendo autor de livros e artigos sobre o tema. Também é membro da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Economia e atualmente exerce o cargo de diretor de políticas públicas e articulação institucional da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, bem-vindo, meu amigo Gustavo, é um prazer realmente te ter aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho, desse um, boa noite aí para Boa tu. noite. Não, boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Digamos, esse projeto da Débora, eu tenho acompanhado algumas lives, tem sido bastante, tem batido bastante qualidade as entrevistas, então é um prazer estar aqui e compartilhar os conhecimentos que eu adquiri aí na minha trajetória e, e divulgar questões científicas sobre drogas, dependência de drogas, política de drogas, que são de interesse da população em geral. Pois é, gente, como vocês podem ver, eu trouxe realmente um especialista, vamos dizer assim, sobre o tema, para falar desse tema para nós, que é um tema super importante, né, que está aí o tempo inteiro também na mídia, né, e é uma preocupação tanto para as pessoas que, vamos dizer assim, se envolvem, né, com droga, quanto para os familiares. Então, sobre essas questões, a gente vai usar essa nossa hora para esclarecer para vocês. Por isso que eu quis começar rápido também, para a gente já poder aproveitar isso, porque o Instagram só nos deixa uma hora, né, Gustavo, senão depois ele cai, assim. Eu quero deixar gravado aí para a posteridade essa nossa live. Então, vamos lá, né, Gustavo. Eu sei que drogas é um termo que as pessoas conhecem, é um termo que está aí na boca do povo, né? Mas tu, como um especialista, como é que tu, vamos dizer assim, definiria drogas, né? O que seria esse conceito de drogas? O conceito de drogas ele é complexo. Você tem várias definições da literatura do que até onde é, até onde não, até o que é droga, até onde vai droga, até onde não vai droga. Você tem conceitos, por exemplo, da área mais de saúde, que partem do pressuposto que droga é qualquer substância que altera o sistema nervoso central. Você tem, digamos, nesse sentido, algumas expressões que são similares para tentar fazer algumas nuances. Por exemplo, você usa muito narcótico, entorpecente, estupefaciente, que são expressões que hoje em dia se restringem a drogas que entorpecem o sistema nervoso central, ou seja, torna a pessoa mais lenta. Então não se usa tanto mais entorpecente, a não ser nos órgãos de segurança pública, que esse uso é mais tradicional. Você tem, digamos, na área de saúde, muita a expressão substância psicotrópica ou substância psicoativa como uma substância que altera aí o sistema nervoso, diferentes nuances.
E aí, essa definição de substância que altera o sistema nervoso vai incluir um conjunto de substâncias que são classificadas como drogas ilegais, um conjunto de substâncias que são classificadas como drogas lícitas ou legais, e um conjunto de substâncias que não são voltadas para a alteração do sistema nervoso. O que eu quero dizer com isso? Você tem aí, por exemplo, drogas ilícitas que são regidas por acordos internacionais, que nem, por exemplo, cocaína, maconha, LSD, que são substâncias que não é qualquer país que, tipo, dá na telha e inventa de proibir. Elas são proibidas por convenções internacionais. Nenhum país pode sair por aí simplesmente legalizando todo tipo de droga que existe. Por quê? Porque existem acordos internacionais que tornam essas substâncias controladas internacionalmente. Digamos, existem drogas lícitas, álcool, tabaco, que são, digamos, que não estão dentro dessas convenções internacionais e que o comércio não é sequer regulado. Tem drogas controladas ou remédios, medicamentos controlados, que nem, por exemplo, os benzodiazepínicos, que você não pode consumir você sozinho, você depende de um médico autorizar, e isso é controlado por um sistema da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os dados são enviados para esse sistema de controle internacional da UNODC, que às vezes dá um alerta para o país: olha, o seu consumo de benzodiazepínicos está subindo. Resumo, e, por fim, você tem substâncias que não são, digamos, não são nem criadas para serem drogas, mas que terminam sendo usadas por pessoas para alterar a sua consciência. Por exemplo, gasolina, inalantes, assim, digamos, algumas pessoas pegam e descobrem que aquilo ali altera o sistema nervoso e passam a usar de forma continuada. Cola de sapateiro. Cola de sapateiro, chá de fita de videocassete. Eu não conhecia. Sim, digamos, alguns adolescentes extraem mercúrio dali, né, digamos assim, aquela fita antiga. Os adolescentes hoje em dia nem sabem o que é essa fita mais, né, mas a fita antiga de videocassete, ela tem mercúrio. Mercúrio na verdade, um veneno para o cérebro, ele vai matando parte do cérebro e vai anestesiando a pessoa, mas a pessoa sente algum prazer em usar isso. Em resumo, a gente tem uma gama de substâncias, muito amplas, algumas controladas severamente, algumas controladas de forma mais ampla, algumas que são controladas apenas por relações de consumo, que é o caso do álcool e do tabaco, e algumas que não são controladas e que não são nem voltadas para isso. Tudo isso a gente pode chamar de drogas em si. Cada uma delas tem características diferentes, então elas têm efeitos fisiológicos, psicológicos diferentes, que podem originar ou não dependência e podem originar ou não danos, dependendo das formas que são utilizadas. Beleza. Bom, então falando sobre essas drogas, né? Quais são as consequências físicas, psíquicas e emocionais que a gente pode observar nas pessoas que usam drogas, né, Gustavo? É um ponto bem relevante, porque a gente tem muitas substâncias que podem originar vários efeitos. De uma forma geral, a gente pode categorizar esses efeitos, essas consequências, em três grandes vertentes. O primeiro são os efeitos agudos ou imediatos, ou seja, a reação do organismo e da psique da pessoa imediatamente após a utilização da droga. Então, por exemplo, no caso de uma droga que nem cocaína, a pessoa vai ter a ativação do sistema nervoso simpático e vai, digamos, ter uma alteração, digamos, o corpo dela vai se preparar para uma situação de luta ou de fuga. Ou seja, a pupila vai dilatar, o sangue vai se concentrar nos braços e nas pernas, vai diminuir o sangue na região do estômago, a pessoa, o nível de batimento cardíaco vai acelerar, e ela vai se preparar para uma situação de, digamos, que de alguma maneira implica em um alto uso de energia. No caso vamos colocar assim, esse é o efeito agudo ou imediato.
Assim, a pessoa também vai se sentir mais confiante, dependendo, o efeito psicológico varia, não é tão padronizado que nem o efeito fisiológico, mas ela vai se sentir mais confiante, pode melhorar o humor dela, assim por diante. É diferente, digamos, do efeito da maconha em si, digamos, vai dar, digamos, pode dar também uma taquicardia, mas vai dar uma perda de senso de orientação, digamos, um certo relaxamento, a pessoa pode ficar bem humorada, dar risada, ela pode, vamos colocar assim, existe uma certa perda do raciocínio lógico, que origina um certo prazer, porque distensiona a pessoa na utilização, e, em resumo, cada um desses vai ter um efeito imediato. Agora, existe a maior parte das pessoas que usam uma determinada droga, isso é importante destacar, elas não ficam dependentes. Assim, é uma minoria que fica dependente. No caso de maconha, 10% das pessoas que experimentam maconha se tornam dependentes. No caso de cocaína, 20% se tornam dependentes. No caso de crack, heroína, 30%. Resumo, existe uma variação na porcentagem de pessoas que se tornam dependentes. O próprio álcool tem uma porcentagem menor, 4%. Agora, vamos colocar, o problema que você tem é para um país como um todo. Ou seja, se metade da população experimentar maconha, a gente vai ter 5% da população dependente. É 10% das pessoas que estão dependentes, então se metade da população, 50% experimentar, 5% vai ficar dependente. Cocaína, se 50% da população experimentar cocaína, 10% da população vai ficar dependente. Você quebra o país com isso. Assim, não tem, digamos, governo que consiga sustentar uma situação de tantas pessoas dependentes. Por causa disso, digamos, historicamente, teve um caso da China, no século XIX, que ela tinha um problema com ópio, que é uma droga mais pesada que as drogas que a gente tem no Brasil, cocaína e maconha, que ela tentou proibir o comércio de ópio, mas a Inglaterra fazia tráfico de ópio para a China, declarou guerra para a China e ganhou a guerra contra a China e forçou o comércio de ópio para dentro da China. A China, em 20 anos, quebrou. Um quarto da população ficou dependente, então, assim, o país foi invadido por vários outros países. Então, dentro desse contexto, as drogas são controladas porque você tem um problema até internacional. Os países olham o que está acontecendo nos outros países, porque se houver uma epidemia de drogas no país, isso pode passar para outro país. E controla, inclusive, o surgimento de novas substâncias psicoativas. Em outras palavras, com o desenvolvimento da química, surge uma nova droga toda semana. E essa nova droga que surge toda semana, ela não se sabe exatamente os potenciais dela de gerar dependência. Então, você tem um sistema internacional que controla, que são sistemas de alertas rápidos, e tentam controlar o surgimento de novas drogas em cada país. Em resumo, os efeitos da dependência vão variar também de droga para droga. Então, no caso, por exemplo, das drogas brasileiras mais clássicas e legais, maconha, cocaína, é uma coisa curiosa. Você tem uma dependência psicológica muito forte dessas drogas, mas elas não originam dependência física. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que não usa, que se fica sem usar maconha, fica sem usar cocaína, ela vai ficar irritada, ela vai ficar desesperada, ela vai ficar, vai chantagear os seus parentes para tentar conseguir a droga, vai tentar vender alguma coisa, mas ela não vai ter sintomas físicos mais evidentes, fora esses que eu estou relatando, em média, né? Assim, você pode ter um outro caso ou outro que sai da cura. Mas, no caso, por exemplo, se a pessoa é dependente de heroína, se ela se tornou dependente, se ela fica um tempo sem usar heroína, ela pode entrar em convulsão. Ela simplesmente cai no chão e começa a entrar em convulsão após um determinado tempo. Isso é dependência física. Em outras palavras, a severidade da dependência vai variar de acordo com a substância e de acordo com o vínculo que essa pessoa que desenvolveu a dependência tem com essa substância. Eu tive uma pequena ligação aqui no meio, aqui inesperada. É a primeira vez que eu estou fazendo algo pelo celular, conexão. então, Ok. vamos colocar assim, estou aprendendo ainda a usar. Tá certo. Em outras palavras, no caso
Eu estava falando cocaína, assim, Da né? Digamos, heroína. no caso de determinadas drogas mais brasileiras, cocaína e maconha, a pessoa, por Uhum. exemplo, ela pode usar maconha para conseguir relaxar. Então, ela pode ter, por exemplo, uma dificuldade, por exemplo, com os pais, por exemplo, e toda vez antes de chegar em casa, pegar um cigarro de maconha e, digamos, vamos colocar assim, passar a usar esse cigarro, assim, como forma de diminuir a tensão de ter que lidar com os pais. Em resumo, aí vai entrar numa dinâmica que tem elementos psicológicos muito fortes também presentes. O que a pessoa quer evitar por meio da utilização, o que ela não quer perceber por meio da utilização. Muito bom. A Cris, Gustavo, perguntou se o Rivotril é alguma droga, se o Rivotril é considerado droga. Ela estava Sim, o perguntando para nós. Rivotril ele é um remédio usado para dormir, né? Digamos, ele é dentro desse contexto, sim, ele é um medicamento controlado. Você só obtém ele com uma receita médica para a qual você se vai para uma farmácia e, e obtém esse remédio. Essa receita médica ela é inserida depois pela farmácia num sistema que é controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Beleza. E é Baixou um importante pouquinho destacar, o teu Rivotril, volume. ele... Não, deixa Teu eu só falar volume mais uma baixou um coisinha pouco. que eu acho importante. Rivotril é uma Sim. droga que causa dependência física. Maconha e cocaína não é. Olha Rivotril, aí. se eu já tive pacientes com dependência de Rivotril, a pessoa não consegue dormir. Toda droga vai criar uma certa tolerância, ou seja, ela vai, vamos colocar assim, fazer com que a pessoa ela precise de uma dose cada vez maior para gerar o mesmo efeito. Mesmo efeito, Isso, né? álcool, cigarro, maconha, cocaína, qualquer droga vai ter essa característica de gerar uma tolerância. No caso específico desses medicamentos, digamos, benzodiazepínicos ou opioides, que geram sono, relaxamento, a dependência deles pode se tornar física, ou seja, a pessoa não consegue dormir sem esse remédio após um certo tempo. O tratamento por medicamentos benzodiazepínicos ou opioides, ele precisa ser feito num tempo extremamente curto em si, de algumas semanas, para gerar o efeito e depois ser feito o desmame, com auxílio de um médico psiquiatra, que faz essas contas, digamos, de maneira a obter o melhor efeito. É extremamente recomendável que as pessoas não façam uso desse tipo de medicamento sem acompanhamento médico sistemático, não apenas para receita, mas provavelmente para poder depois retirar o remédio de forma confortável. Perfeito. Muito bom, Gustavo. Baixou um pouquinho o teu volume, não sei. O volume do teu celular. Bom, já que a gente Uh, está em. Ah, melhorou muito o sim, volume agora. práticas a gente vai pegando aos poucos. A gente vai pegando embalo, né, Gustavo? Essa tecnologia, vou te contar. Como é que se desenvolve, então, a dependência em drogas? Eu sei que são várias drogas e vários tipos de dependência, mas como é que ela acontece? Como é que ela vai se desenvolvendo? Olha, você vai variar, evidentemente, de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. Como eu falei, tem o próprio contexto médico em si, digamos assim, que pode ser digamos, vamos colocar, que se bem assistido não gera uma dependência em si, mas se mal assistido pode gerar uma dependência, mas que é um acidente digamos, é um acidente na relação, termina sendo um erro médico se gerar dependência de alguma forma, né? Você tem agora, pegando as drogas ilícitas brasileiras, maconha e cocaína, normalmente você tem vários perfis e vários motivos que levam a pessoa a ficar dependente. Eu gostaria de destacar que você tem as drogas que têm um efeito psicoativo mais relevante, elas terminam fazendo com que as pessoas resolvam alguns problemas delas por meio das drogas. E aí isso vai variar de acordo com a fase da vida, com as circunstâncias. Por exemplo, se uma pessoa experimenta drogas durante a adolescência, ela tem uma probabilidade muito maior de ter uma dependência. O que acontece nesse fato? A personalidade está se formando.
a pessoa tem suas angústias vinculadas a esse processo de formação da personalidade. Ela julga, em determinados momentos, ela quer, digamos, ser um adulto, mas não quer fazer os lutos característicos para se tornar um adulto. Então, ela acha que vai ter dinheiro, ela tem sonhos, ela procura formas de se, digamos, sentir melhor com a sua identidade. São conflitos típicos dessa fase da vida que nós chamamos de adolescência. Se um adolescente fizer a experimentação do uso de drogas, como ele tem essa série de angústias, pode parecer muito mais fácil para ele suportar as tensões da adolescência por meio fazendo uso da droga e se tendo efeito psicoativo, e por meio do efeito psicoativo que ela gera, tem um sentimento que ela conseguiu superar as questões da adolescência. Então, por exemplo, fiz pesquisa com adolescentes que cometeram atos infracionais, crimes. Esse discurso é muito presente. O adolescente, ele estava naquela fase de tentar descobrir quem é, de repente ele se aproxima de um grupo idealizado de adolescentes que fazem uso, que tem um certo envolvimento com criminalidade, aquilo gera uma identidade nele e ele passa a sentir prazer com essa identidade. Não, eu estou andando com os malandros, eu estou passo a sentir mais importante com o meio disso. E aí, nesse sentido, o uso da droga se associa a um processo de formação de identidade que vai fazendo com que ele estabeleça vínculos cada vez maiores com esses grupos idealizados e ele vai se afundando numa relação que a droga mascara uma fragilidade por uma falta de identidade. Dentro desse contexto, é muito comum, por exemplo, esses adolescentes se tornarem dependentes, porém cometerem atos, crimes, roubos, furtos ou tráfico de drogas e usarem todo o dinheiro para consumir drogas e acharem que estão, digamos, fazendo parte do mundo do crime. Na verdade, eles são usuários que são peças de manobra para traficantes ou para outras organizações criminosas para obter, digamos, e que, digamos, fantasiosamente, esses usuários obtêm seu ganho psíquico de maneira defensiva, ou seja, sem perceber que, na verdade, eles são dependentes. Muito bom, Gustavo. Excelente essa relação, né? A Cris está colocando aqui para a gente, eu gosto quando o pessoal interage, né? Que ela está morando em Portugal agora e que o médico está querendo fazer o desmame, acho que é do Rivotril que ela está falando, mas ela não tem conseguido entrar em abstinência. Não sei se tu quer fazer algum comentário a respeito. É, evidente que é difícil fazer um comentário sem conhecer o caso, etc., ainda mais que entra numa questão mais fisiológica nesse caso, né? Se ela, digamos, vamos colocar assim, é importante que ela faça desmame, se ela está tendo dificuldades, eventualmente, e ela não concorda com o pessoal do médico, talvez ela pudesse procurar outro médico para ter uma segunda opinião. Se o segundo médico tiver a mesma opinião do primeiro médico, é porque talvez ela tenha que fazer o desmame de maneira mais imediata. Deve-se observar que esses medicamentos têm efeitos colaterais todos, então existem riscos vinculados a eles. Então, praticamente não existe uma regra fixa com relação a esses remédios, vai variar de acordo com a idade e com outras características da própria pessoa em si, de maneira que é importante que a relação médico-paciente seja bem estabelecida e, havendo dúvidas, evidentemente é perfeitamente possível procurar outro profissional que eventualmente pode confirmar a posição daquele primeiro profissional. E essa relação até pode ajudar, né, Gustavo? Às vezes também um vínculo de confiança bem estabelecido pode ajudar na recuperação, né? A gente pode Sim, ter algum exatamente. resultado positivo disso. Bom, quais são, algum pouco tu já disse aqui para nós, quais são as consequências da dependência das drogas, até a questão do crime, enfim. Mas o que mais a gente poderia falar sobre isso, sobre consequências da dependência de drogas? Eu acho que o grande problema é como sair do labirinto também, né? Ou seja, falei um pouco do processo de entrada, né? Mas você tem a questão da saída da dependência. Em outras palavras, o que termina acontecendo muitas vezes é que, Tá como a ficando droga bem tem. baixinho, Gustavo. Tua voz tá sumindo. Tá. Bem baixinho. Estou aprendendo a usar. Tá, melhorou agora?
Agora melhora, quando tu dá esse impulso, ela melhora. Não sei, É alguma coisa na com volume. posição que eu estou usando o celular, porque eu estou aprendendo a segurar também. Aí a É mão porque a começa a tua ficar em voz cima é do bem alta, microfone. né? É, É. Mas voltando, o que você tem na situação de dependência, muitas vezes a situação de dependência é o fato de que é o fato de que a pessoa começa a resolver as tensões do dia a dia dela por meio da droga. Em outras palavras, a, vamos colocar assim, a pessoa, por exemplo, perde o namorado, usa um pouco mais de droga para conseguir suportar a tensão da perda do namorado. ah, Perde um dia no trabalho por alguma coisa, perde uma promoção, alguma coisa, usa um pouco mais de droga como maneira de diminuir a tensão daquele dia, originada por aquele evento. Com o tempo, ela está, digamos, se ela deixou cair um talher no chão, ela vai usar droga porque ela não suporta a tensão de ter deixado o talher cair no chão. Ou seja, com o desenvolvimento da tolerância, cada vez ela precisa de mais droga para conseguir suportar uma tensão menor em si. Então, o processo de tratamento, muitas vezes, termina tendo que lidar com isso. Como você faz com que a pessoa reaprenda a suportar as tensões da vida cotidiana, sem se, digamos, sem fazer o uso de drogas. Isso termina fazendo com que você tenha que fazer uma reeducação emocional da pessoa. Como é que ela consegue suportar as tensões do dia a dia, como ela consegue voltar ao trabalho. Muitas situações, por exemplo, digamos assim, que digamos a dependência de drogas se tornou tão forte que a pessoa passa por um processo de internação, por exemplo, em uma clínica. Você tem que, digamos, reeducar a pessoa a conseguir acordar todo dia e ir para uma sessão de terapia de grupo ou almoçar, digamos, você respeitando uma fila. Ela volta quase como se fosse uma criança nos primeiros tempos em si, para depois ir se recuperando. E esse processo tem muitos altos e baixos, então isso também é importante destacar. A pessoa, ela às vezes sai de um processo, por exemplo, de um processo de tratamento, de uma internação, de uma clínica dia, ou de uma comunidade terapêutica também, e ela sai e após um certo tempo ela passa a passar por outras situações de frustração, ela não suporta, ela recai e ela volta. Aí ela tem que passar pelo processo de novo para sair, para, digamos, aumentar um pouco a sua capacidade de suportar a tensão e mais eventualmente voltar. E complica muito esse fato também as questões vinculadas digamos, aos mecanismos de defesa que caracterizam a dependência. Então, por exemplo, a pessoa fazia uso de múltiplas drogas, cocaína, crack, maconha, etc. Ela passa por uma clínica de internação ou por alguma outra unidade de saúde ou alguma comunidade terapêutica. Ela sai e fala, não, meu problema era o crack. Eu vou conseguir gerenciar minha vida usando apenas cocaína. Aí, tipo, é o mesmo mecanismo em si, digamos assim. Tipo, cocaína e crack, eles são a mesma substância, varia a forma com que a substância é inoculada no organismo. Ela descobre que... Aí ela passa a tentar usar cocaína, não consegue gerenciar a sua vida, volta, recai em tudo e volta de novo para a clínica. Aí, não, meu problema era cocaína e crack. Eu vou tentar gerenciar minha vida usando apenas maconha. Vai ao mesmo processo, passa por tensões, passa a usar maconha, digamos assim, digamos, vai fazendo com que a pessoa também perca outras oportunidades na vida. memória, por Pessoa, exemplo, né? oi? Perdendo a memória, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. A pessoa se torna disfuncional, vai. Em resumo, às vezes você tem 4, 5, 6 em passagens de uma clínica, uma comunidade terapêutica, ou tudo isso misturado, que as pessoas também vão oscilando, às vezes, nas suas tentativas de recuperação entre vários instrumentos, vários órgãos, vários tipos de tratamentos ou terapias diferentes. E após esse período, elas conseguem voltar para... Algumas pessoas conseguem se recuperar plenamente. Uma parte das pessoas não consegue e ficam nesse ciclo 10, 20 anos em si, digamos, de maneira disfuncional. Às vezes tendo alguns períodos melhores e outros períodos piores. Em resumo, a saída desse labirinto, que é a dependência, é complexo.
usar drogas na prática é uma espécie, experimentar drogas termina sendo uma espécie de roleta russa, porque toda droga vai ter uma probabilidade de gerar dependência. Muitos adolescentes experimentam uma ou outra droga e acham que são fortes para todas as drogas, mas não, cada droga tem um efeito diferente, pode gerar um tipo de dependência diferente. Então, se trata de um problema complexo que nenhum país tem todas as soluções, todas as respostas, e todos os países ainda estão atrás das melhores políticas para lidar com esse assunto. E aí a importância também de um profissional da área da saúde, tratamento, um psicólogo, né, Gustavo? Tu, por exemplo, faz trabalho, né, nessa área assim de prevenção, de tratamento, né? Porque é uma coisa realmente complexa, né, que as políticas públicas têm dificuldade. Mas vamos ver um pouquinho mais, que o pessoal também deve estar louco para saber, quais são as consequências que trazem para as famílias dos usuários, né? É, O usuário que toma isso droga. evidentemente, isso é um dos pontos Pessoa. bastante relevantes. Você tem essa relação com a família, ah, considerando que você tem vários tipos de drogas e vários tipos de dependências diferentes também. Você tem situações, aí você tem situações nas quais existe uma integração entre a dependência da pessoa e outros fenômenos da família. Isso é importante destacar. Em outras palavras, por exemplo, a pessoa passa a fazer uso de drogas e passa a se tornar dependente e a família não consegue lidar com esse fato e, de certa maneira, termina estabelecendo uma relação que a gente chama de codependência. O que significa Eu não isso em posso termos perder isso, uma relação de desculpa, não ouvi, codependência? Codependência. codependência. Em outras Uhum, palavras, beleza. de certa forma, a família termina cedendo digamos, aos processos psicopatológicos, digamos assim, os processos mais doentios da pessoa dependente. Então, ela fornece, digamos, meios para a pessoa manter a utilização sem considerar que aquilo é uma situação de dependência. Em outras situações, também é complexo, digamos, existem famílias que são também tóxicas por mais diferentes motivos e que vinculam e se originam traumas. Cada família tem um perfil diferente, cada família A tem uma dinâmica. história diferente e cada família lida também com a dependência de uma forma diferente. Tem casos, por exemplo, de pessoas que foram vítimas de violência sexual por parte dos pais, de um pai ou de alguma coisa assim no passado, que origina um trauma, ou um tio, ou alguém, ou alguma outra pessoa, que originou um trauma e que esse trauma a pessoa vai, às vezes, demorar anos para conseguir se refazer e que vai terminar se envolvendo com drogas como maneira de mascarar esse trauma em si. Resumo, você tem, vamos colocar assim, você tem famílias que não têm uma estrutura tão complicada, que nem essas duas que eu coloquei, mas que se pegam na situação de ter um familiar que desenvolveu uma situação de dependência e que precisa lidar com isso em si e que precisa, vamos colocar assim, de alguma forma de auxílio nesse ponto. Dentro desse contexto, vamos colocar esse tipo de auxílio, esse tipo de apoio vai variar também de acordo com as diferentes circunstâncias que a pessoa está envolvida e com o tipo de droga, as circunstâncias da própria situação de dependência. O que eu quero dizer mais ou menos com isso? Vamos colocar assim, por exemplo, se a pessoa que está usando drogas é adolescente ou é um adulto, são duas situações sociais diferentes em si. O adolescente, uma criança, um adolescente, ele está inserido dentro de um quadro legal que faz com que ele tenha que ser protegido de alguma forma legalmente pelos pais. Então, nesse sentido, os pais têm, digamos, vamos colocar assim, alguma governabilidade sobre o comportamento do adolescente em si, no sentido de tentar, digamos, restringir algum direito dele para conseguir mantê-lo, digamos, fazer com que ele consiga seguir alguma forma de tratamento ou procure de alguma maneira sair das drogas em si. É diferente de uma situação de um adulto, nesse caso, que aí você, digamos, não tendo essa relação, você depende muito mais da conscientização desse adulto da situação de dependência dele.
Um ponto muito importante. E, por fim, tem a questão da própria natureza da dependência e do risco que ela causa para a pessoa e para os seus familiares. O que se destaca dessa questão? Algumas pessoas desenvolvem a dependência de drogas tão crônica que faz com que elas se torne um risco para ela mesma e para sua família. E essas situações específicas, que são raras, a maioria dos dependentes não chegam nessa situação, requer um tipo de intervenção um pouco mais pesado. Se uma pessoa, por exemplo, desenvolve uma dependência de cocaína e passa digamos, a andar constantemente numa boca, devendo dinheiro para vários traficantes, sendo ameaçada de morte, tentando fazer pequenos crimes para conseguir, digamos, manter a sua dependência. Vamos colocar assim, já é um caso de uma intervenção um pouco mais complexa, que pode ser, originando o risco para ela mesma, pode ser passível de uma internação ou de um mecanismo mais complexo. A maior parte das situações não chegam a isso. Você tem, por exemplo, no caso, em outras situações de dependência, em que a pessoa não ofereça risco nem para ela, nem para os seus familiares, você tem uma possibilidade. O que é mais importante é fazer com que a pessoa se conscientize dos prejuízos que a dependência causa para ela. Por exemplo, se a pessoa fuma maconha, está deixando de ir para a escola, a maconha faz com que a pessoa fique, temos práticas extremamente preguiçosa, muitas vezes. Ela fica, a gente chama de síndrome amotivacional. A pessoa não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estudar, às vezes justifica como um grande estilo de vida, mas na prática ela tem uma situação de dependência, ela tem uma falta de motivação muito forte. Ela não oferece risco, nem para ela, nem para os familiares. Dentro desse contexto, o que é mais importante no caso dessas pessoas é ela conseguir se conscientizar que ela está perdendo os anos de vida dela, que ela não está conseguindo estudar mais, não consegue mais trabalhar. Esse processo pode demorar um pouco, mas é importante que a pessoa adquira consciência. Não adianta, nesse caso, por exemplo, ir para uma política de internação dessa pessoa, porque ela precisa se conscientizar. A internação forçada vai gerar apenas revolta da parte dela, ela vai achar que é que é um grande conflito social em si no qual ela está inserida e não perceber que ela tem um problema de fato com a dependência de uma droga. Nesse sentido, o que é mais relevante é que ela consiga perceber os anos que ela está perdendo, a vida que ela está perdendo, etc. Pode demorar um pouco, mas termina sendo mais efetivo. Beleza. Gustavo, e quanto ao tratamento, né? O que se recomenda para os vários tipos de dependentes? Qual é a recomendação que tu trarias para nós? Bom, é um tema complexo. Você tem várias filosofias sobre tratamento, vários métodos de tratamento diferentes de acordo com a natureza da droga. Como eu citei aqui, digamos, tabaco gera dependência também. A dependência do tabaco é completamente diferente da dependência dessas drogas ilegais. Normalmente a pessoa que depende de tabaco muitas vezes trabalha muito, ao contrário, porque o tabaco é uma droga que faz com que as pessoas muitas vezes sejam mais produtivas. Elas se acabam, mas elas se tornam mais produtivas. Isso varia de acordo vamos colocar assim, com a natureza da droga, a idade da pessoa, as condições socioeconômicas da pessoa. Existem tratamentos gratuitos, existem tratamentos pagos, né? Então, tudo isso termina tendo que ser considerado. De uma forma geral, o que dá para dizer é que existe, vamos colocar assim, normalmente o que termina dando mais êxito são atendimentos de característica multissetorial ou interdisciplinar. Em outras palavras, como é uma questão das drogas é uma questão complexa, a gente está lidando com vários fenômenos psicológicos, biológicos, sociais, econômicos misturados. Muitas vezes termina tendo mais êxito as organizações que conseguem concentrar em seu conjunto de profissionais equipes multidisciplinares, com psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, até mesmo terapeutas ocupacionais, enfermeiros, e farmacêuticos em si, eles terminam tendo mais êxito.
mais êxito em, digamos, em várias questões. Existe, por outro lado, também, e aí é muito importante destacar, digamos, os grupos de autoajuda e as comunidades terapêuticas. Eles são mecanismos, você tem avaliações internacionais sobre essas organizações, e em grande parte das avaliações elas têm resultados similares a organizações de saúde. Só que elas funcionam com outra lógica. Elas funcionam com uma... Você tem vários tipos de organizações de autoajuda, ou grupos de convivência entre pares. Alcoólicos Anônimos, né? Sim, exatamente. Drogas Alcoólicos Anônimas, Anônimos. tem alguma coisa também nesse sentido, Drogaditos Anônimos, né? Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos, NA e isso. AA. E, Você tem aí, sem resumo, você tem esses grupos, eles funcionam com a lógica do compartilhamento de experiência entre pares. Ou seja, eles, digamos, eu vou sintetizar muito com o risco até de ser, digamos, impreciso, mas você tem, digamos, antigos dependentes que compartilham suas experiências de como saíram da dependência com pessoas que procuraram serviço há menos tempo. Nesse sentido, você tem métodos, chamado Método dos 12 Passos, que é um livro que são 12 passos, né, em si, que tem vários métodos que levam à reflexão pessoal e que permitem, dão condições para instrumentos práticos para as pessoas tentarem sair da dependência. Nesse sentido, grupos que nem Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos são grupos, vamos colocar assim, cuja organização é mais simples e que se reúnem em locais e que existe a troca, partilhamento dessas experiências. Existem, para dependência de drogas, também existem as comunidades terapêuticas, que são locais nos quais as pessoas procuram para fazer o uso, para, digamos, ficarem isoladas e serem preservadas da experiência social vamos colocar assim, das experiências sociais. E isso termina tendo uma relevância, por quê? Dependência de drogas é um elemento biológico muito forte. Uma pessoa que se torna dependente, ela tem dificuldade de andar na cidade, numa cidade. Por quê? Porque os locais em que ela passou, que ela usou drogas, ela sente abstinência. Então, as pessoas com que ela lidou, que ela usou drogas, se ela encontrar, ela vai sentir abstinência. Aparecem vários marcadores da situação de dependência. Então, se isolar, às vezes, é útil para essas pessoas nessas comunidades. As comunidades misturam, e aí você tem um ecletismo enorme. Você tem um número de comunidades regulares no país que atendem às regulamentações da Secretaria Nacional de Prevenção e Cuidado sobre Drogas. Não é um órgão vinculado ao órgão que eu trabalho. Vamos colocar assim, que são reguladas lá, digamos, e que são normatizadas, seguem parâmetros do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Existe um número também muito grande que não segue, e aí, nesse sentido, procurar ver, no caso das comunidades, ver se elas estão inscritas no Conselho de Drogas do município, se elas estão inscritas no Ministério da Cidadania, termina sendo relevante, porque você tem um risco, e algumas misturam um pouco digamos, os mecanismos de comunidade terapêutica, os mecanismos de clínica psiquiátrica sem autorização, e aí são irregulares. Nesse ponto, nesse sentido, é necessário tomar cuidado, porque, digamos, se uma organização sem capacidade, digamos, por exemplo, ministra remédios sem um médico com capacidade técnica para isso, etc., o seu familiar pode correr riscos nesse caso. Agora, voltando, então, existem as comunidades terapêuticas, elas são locais que alguns dependentes de drogas, normalmente são pequenas, né, de 10 pessoas a 100 pessoas, e no qual alguns dependentes convivem entre si por algum período de 3 meses, 6 meses, 9 meses, digamos, para se recuperar da situação de dependência e para voltar ao convívio social, fazendo uso, às vezes, de outras técnicas de narcóticos anônimos, às vezes misturando isso com consultas psicológicas, consultas médicas em equipe intersetorial. Varia-se, tem várias filosofias diferentes no caso das comunidades. Aí, por fim, você tem o sistema de saúde público, que são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que a gente tem digamos,
que aí tem também uma variação muito grande em termos de estrutura no país. Tem CAPs que funcionam muito bem e CAPs que não funcionam direito em si. Que são também uma alternativa para atendimento ambulatorial, para atender aquele atendimento no qual a pessoa não precisa ficar isolada, no qual a pessoa pode, digamos, a conviver, a se apresentar em uma determinada, digamos, se apresentar com uma, digamos, diariamente para experiência, para, digamos, para ser tratada ali, porém sem necessidade de permanecer no local. A gente tem uma falta no país muito grande até pelos problemas que ocorreram no país de unidades hospitalares, digamos, isso é De bastante internação, polêmico. né? Oi? De internação De também, né? Agora, internação, ainda mais muito com a questão realmente da existe. Covid, né? Exatamente, existe uma falta no país nesse sentido, que é complexo também, porque tem problemas, né? Tiveram problemas nas unidades do passado. Então, as alternativas que existem mais evidentes são essas em si, né? Agora, o ponto relevante é que ah, o que é mais comum é que os pacientes muitas vezes passem por esses serviços em si, às vezes de um para outro, porque é relativamente difícil, a dependência de drogas, a pessoa conseguir da primeira vez não, digamos, passar por um serviço e não voltar mais em si. Você tem algumas recaídas no meio do caminho que são parte do processo e tem que ser encaradas como parte do processo para se chegar no resultado que se deseja, que é, digamos, a pessoa conseguir viver sem fazer uso de drogas. Esse percurso vai variar, mas vai variar de acordo com pessoa. Com pessoa é importante que tanto a pessoa que está procurando tratamento quanto a família perceba essas nuances e perceba o que é melhor para a pessoa conseguir recuperar a sua trajetória e sair da situação de dependência. Até porque é um processo de conscientização, né, Gustavo? E o processo de conscientização leva algum tempo também para acontecer, né? Sim. Bom, mas eu queria saber, Gustavo, quando a gente fala em política sobre drogas, né? Do que exatamente a gente está falando? Tá. Eu falei muito, uma pequena parte da política de drogas, né, como um todo, né? Política de drogas de qualquer país, ela tem alguns eixos as estruturam. Então, basicamente, você tem duas grandes áreas, que a gente chama de redução de demanda de uso de drogas por parte dos usuários, redução de oferta de drogas, que é a redução tanto da oferta do tráfico de drogas ilícitas, quanto da oferta de drogas legais ou de medicamentos controlados por indústrias ou por empresas em si. As duas coisas, esses dois eixos básicos, constituem uma política de drogas. No caso da redução de demanda, ou seja, tudo aquilo que volta para as pessoas usarem menos drogas, você vai ter ali dentro as ações de tratamento, as ações após o tratamento, de cuidado e reinserção social da pessoa, ou seja, ela conseguir se reintegrar à sociedade, e as ações de prevenção, ou seja, tudo aquilo que é feito para a pessoa não usar drogas antes dela fazer o uso, ou ela tendo feito o uso alguma vez para ela prevenir uma nova recaída. A prevenção é uma das áreas mais complicadas de uma política de drogas. Parece que todo mundo olha e fala, não, puxa, ótimo, todo mundo, se a gente fizesse prevenção, ninguém mais usasse drogas, não era mais problema nenhum. Não precisava nem mais de tratamento e nem mais de polícia para lidar com o assunto. Só que intervir, políticas públicas são complicadas porque você precisa combinar com as pessoas. E aí, nesse caso, é muito difícil você conseguir conscientizar uma pessoa durante o final da infância, início da adolescência, que existe algo chamado droga que é perigoso e todas as crianças não usarem drogas. Boa parte dos programas de prevenção foram avaliados posteriormente, se verificou que alguns programas eram desastrosos, ou seja, eles iam ensinar as crianças a não usarem drogas, comparava-se depois um grupo de crianças que passaram por um programa desses com um grupo de crianças ou de adolescentes que não tinham passado e descobriam que o grupo que tinha passado pela política de prevenção usou mais drogas que o grupo que não tinha passado. Por quê? Quando você dá instruções de como funcionam drogas, como que tem cocaína, que tem maconha, que tem isso, que tem aquilo,
para um público adolescente, você pode gerar curiosidade ou o desejo de conhecer determinada Experimentar. droga. Então, na prática, você tem, hoje em dia, os programas de prevenção, eles não trabalham com essa lógica de dar palestras, ó, isso é maconha, isso é cocaína, assim por diante. Isso muitas vezes gera curiosidade. Eles trabalham, os Uhum. programas mais bem avaliados trabalham com fortalecimento de vínculos familiares e com questões de identidade dos adolescentes. Não se fala tanto de drogas em si, se fala de outras coisas. Agora, você tem várias filosofias também sobre programas de prevenção, alguns bem avaliados, alguns mais mal avaliados. E só que no Brasil a gente ainda está engatinhando nisso. Tem ainda muito conhecimento a ser produzido especificamente no Brasil sobre essas questões de prevenção. Por outro lado, aí no eixo a redução de oferta de drogas, a gente tem Isso. as ações de segurança pública de combate ao tráfico de drogas ilícitas nesse caso. Pode parecer para as pessoas que combater drogas ilícitas não funciona, mas funciona por alguns motivos que não são de conhecimento comum. Por exemplo, o preço da cocaína, se não houvesse repressão ao tráfico de drogas, o preço da cocaína seria igual ao preço da farinha. É muito fácil refinar a cocaína. A cocaína, ela vem da folha de coca e não se sabia como se fazia o refino dela até o século XIX. No século XIX se descobriu e se popularizou na Europa. As pessoas faziam vinhos, faziam bebidas, os psiquiatras receitavam como remédio, se achava que era uma panaceia a cocaína, até se descobrir que ela gerava dependência e os ganhos dela eram muito inferiores às perdas. No caso especificamente da cocaína, se a gente tem poucos países produtores, basicamente 99% da cocaína do mundo é produzida no Peru, na Colômbia e na Bolívia, dali vai para o mundo inteiro, só consegue produzir naquela região, só que os processos são rudimentares, são processos do século XIX. Colocado, se fosse, digamos assim, não houvesse repressão, você poderia montar fábricas disso e comprar no supermercado 1 quilo de cocaína. Assim, em resumo, digamos, você ia ter uma porcentagem muito alta da população dependente, você iria quebrar o país se fosse tentar regulamentar. Tanto que ninguém fala em regulamentar a cocaína no mundo. Se discute, no caso da maconha, a maconha tem vários efeitos prejudiciais à saúde, não se dá para dizer que a maconha é uma droga, digamos, que faz bem, ela não faz, ela é uma droga prejudicial à saúde, que gera dependência, que gera problemas de saúde. Agora, vamos colocar assim, as relações de custo-benefício são extremamente mais complexas do que parece à primeira vista. Aí, indo aí para as drogas lícitas, tabaco e álcool, né, em si, digamos, você também tem questões de regulamentação. O Brasil é muito tênue com relação à regulamentação de álcool e ele é muito mais eficiente na regulamentação de tabaco. O Brasil tem indicadores muito bons de queda de tabaco nos últimos anos, graças à regulamentação de redução de oferta. Você A como mídia também, né? a mídia, exatamente. Propaganda também ajuda bastante. Você tem aí que tá, justamente uma proibição de propaganda de tabaco, limitação muito grande, por exemplo, as massas de cigarro vêm com alertas que tem que ter determinada proporção. Isso tudo foi gerando queda de uso. Por outro lado, o mundo é complexo. Você tem um aumento do uso a redução da oferta do tabaco lícito também se vincula ao aumento de preços do tabaco por meio de impostos, uma política de redução de oferta, se aumentar os impostos de determinado produto lícito, porém se aumentou o contrabando. A gente tem no Brasil hoje em dia contrabando de cigarro, que são as quadrilhas que fazem também tráfico de drogas. Em outras palavras, se a gente fosse regulamentar a maconha, a gente ia ter o mesmo problema. Assim, digamos, se regulamenta um determinado preço, você gera demanda do mercado ilícito. Em outras palavras, são problemas muito mais complexos do que se aparenta para a sociedade de uma forma geral. Muito bom, Gustavo. Nossa, que beleza!
Adorei te ter aqui, meu colega. Que prazer imenso. Foi muito esclarecedor. Eu estou olhando o relógio assim porque eu estou preocupada que daqui a pouco fecha 1 hora e o Instagram nos tira do ar. Então Já eu dá vou tchau assim, fechar. né? Correndo. Eu estou aqui na tensão. Eu disse, eu não posso perder nada. Então, muito obrigada. Te agradeço imensamente. Acho que as pessoas que estão aqui aproveitaram muito e vão aproveitar ainda no decorrer dessa semana, tá bom? Obrigada mesmo, Gustavo. Um abraço Eu bem que, grande. eu que agradeço, foi uma honra participar aqui. Me coloco à disposição, se alguém quiser uma dúvida, quiser entrar em contato, meu Instagram está aqui, né? Bom, Então, o teu fiquem. Instagram, tu quiser divulgar, aproveita, já divulga no ar. Eu não sei como. Eu sou um zero à esquerda no Instagram, assim, digamos, não precisa. Eu não tenho um Quiser Instagram deixar meu, um eu outro tenho contato que aqueles não de. seja Instagram, Oi? se quiser deixar um outro contato que não seja Instagram, fica à vontade. Não, pode para mandar uma mensagem, pode ser esse aqui mesmo, assim, digamos assim, No Gustavo, Instagram, só tu não sei o já, melhor número. já entrou Gustavo no meu C. Instagram, Batista. né? Oi? Já entrou no meu Instagram. Tu já entrou no meu Isso, Instagram, então aí é fácil do pessoal se comunicar. Obrigada, perfeito. meu amigo. Uma boa noite, então, para Um abraço nós. a todos, muito obrigado e uma boa noite a todos. E até a próxima. Obrigada.